gente, tudo bem? Aqui é a Mayara. Eu voltei depois de um tempo. Obviamente, eu tinha que aproveitar a vibe do filme da Barbie, aproveitar que tava no hype e aproveitar também que eu sempre fui uma grande fã da Barbie. Eu lembro que eu brincava bastante quando eu era pequena. Só que eu decidi fazer, tipo, Barbie a Bárbara. Então, eu resolvi colocar umas fotos de referência do lado, de alguns bárbaros e tal, só pra eu ter uma noção enquanto eu fazia esse esboço. Só que vocês vão ver daqui a pouco, a pose ficou bem diferente do que eu tô mostrando aí. Aí tá meio que em tempo real, eu tava pensando no qual arma que ela usaria, as roupas que ela usaria. Então, nisso que eu tava olhando os bárbaros, eu acho uma mistura meio engraçada, mas eles costumam botar bastante bárbaros usando trajes de pele, só que com pouca roupa. Então, olha, ele tá morando num local quente ou num local frio, porque se estiver num local frio, vai precisar de mais pele para cobrir, mais roupas, no caso. Então, esse arquivo aí é o que eu peguei do próprio Procreate e tal. Tem algumas experimentações e tal a respeito de roupa. Tem quando eu decidi trocar a pele de lugar, eu abandonei essa ideia de fazer ela usando uma botinha de pele, porque, enfim, um dos conceitos da Barbie está sempre adequada para qualquer ocasião. Então, como eu imaginei ela vindo das terras longínquas da Califórnia, ela obviamente estaria bem adequada para ser uma Bárbara de um local quente. Então, foi o que eu fiz. Eu acabei tirando, né, a pelezinha. Eu ia tentar fazer a parte da saia dela com alguma coisa que lembrasse sereia, só que eu não consegui nada que me inspirasse ou que parecesse certo na hora. Então eu só dei esses cortezinhos. Aí eu fiz ela usando alguns acessórios bem barbizinha, só que aí eu também queria colocar coisas que lembrassem mais bárbaros, então eu adicionei esses tiras de pele, o couro, o pente, a arma que ela tava usando. Primeiro eu pensei nesse pente, só que ele não ficou muito bacana, então eu troquei pelo escudo e pela espada no final. Assim, na verdade, não que eu acho que não tenha ficado legal, eu até curti bastante como ficou a arma inspirada no formato do pente da Barbie. Só que acho que pra silhueta da personagem em si, pro que eu tava pensando, eu tive que abandonar essa ideia. Às vezes a gente tem uma ideia que a gente curte, mas tem que jogar essa ideia fora em prol de uma coisa melhor, ou de alguma coisa que caiba mais na ilustração. Então foi que eu resolvi tirar, né, a arma em forma de pente para trazer um escudo e uma espada. Aí a espada também vai ser aquele aspecto bem menininha, bem rosinha, mas aí são as coisas que só vão aparecer na pintura e tal. Aí eu tentei colocar uns brincos nela, adicionar umas tranças para parecer mais a aparência de Bárbara. Se bem que, pensando agora, a Barbie podia ter vários acessórios de vários animais raros diferentes. Essa menina já conheceu unicórnios, Pégasos, e ela já teve um amigo dragão no Barbie Rapunzel. Então ela não precisaria matar nenhum deles para conseguir esse souvenir que aventureiros em RPG lutam tanto pra ter. Cara, a Barbie certamente seria uma adversária muito poderosa, parando pra pensar. Ela já mexeu com magia, ela tem amigos dragões, fora que ela é uma pessoa muito influente, sempre é uma rainha, princesa principalmente, na verdade. Então, cara, esse é o tipo de pessoa que eu não ia querer me meter nem a pau. Fora que, além dos poderes dela sem precisar, ela tem inspiração de bardo, ela tem falar com os animais. A Barbie seria uma baita adversária no RPG. Inclusive, eu acho até que eu vou usar ela na campanha, porque, enfim, eu sou mestra de RPG agora. Eu, obviamente, vou querer mestrar usando a Barbie. Com certeza, não tenho a menor dúvida, já fico alerta para as minhas jogadoras. E bem no meio da sessão, eu vou pegar e puxar. E agora vocês encontram uma moça loira, vestindo trajes rosados, os cabelos ao vento. Sim, vocês estão diante dela, Bárbara, a Barbie, ou Barbie, a Bárbara. Ei, tô toda cagada na dicção, meu Deus do céu, tô vendo muito igual. Meu Deus, tô vendo muito Alan.
Enfim, continuando no desenho, né? Eu tava fazendo a roupa, eu ainda continuei sem muita ideia do que fazer com a saia dela. Talvez eu pense em alguma coisa melhor pra fazer quando eu estiver pintando. E tal, que eu vou adicionar algumas outras cores. Obviamente vai estar várias partes da roupa dela em rosa, só que enfim. A Barbie já teve vários looks icônicos, entre um deles o que eu mais lembro dela, Princesa da Ilha, que ela tinha aquele vestido azul com penas de pavão atrás. Nenhum pavão foi ferido na confecção daquele vestido, era amiguinho dela. Inclusive tá aí mais um motivo, cara, tu conseguir pena de dragão naquela época, coisa de fantasia, que bicho era tudo caro, os animais raros e exóticos. Tá aí, Barbie não, era só ter amizade com o bicho e pronto. Mas se bem que agora que eu tô desenhando e enquanto eu tô narrando isso, eu tô muito imaginando, tá vindo aquelas ideias loucas que eu provavelmente não vou ter tempo nem vontade de concluir, mas fazer tipo uma versão mais badass da Barbie. Por exemplo, no Barbie Rapunzel, que é onde ela tem uma amiga dragão dela. Menina, isso ia dar um baita desenho de fazer ela uma versão mais adulta. Não necessariamente derrotando o dragão, mas ela tinha assim um dragão que era amigo dela. E aí eu tô colocando alguns detalhes e tal nas tiras de couro. Eu tô adicionando essa segunda, tipo uma segunda line art no desenho dela, que é pra dar uma noção de peso maior das coisas. Dependendo da direção da luz, peso dos objetos, eu faço esse tipo de coisa. E como o meu estilo envolve muito relação, principalmente com linha, preto e branco e tal, não necessariamente preto e branco, mas eu costumo trabalhar bastante com linhas, então eu costumo adicionar esses detalhezinhos também, usando as linhas. Inclusive, foi o que eu fiz agora com as cicatrizes. Eu vi que eu raramente encontro personagens femininas com cicatrizes na cara, então eu decidi adicionar essa pra ela. É uma cicatriz sendo rompida por uma outra cicatriz pra dar um aspecto mais de bárbaro mesmo. Não necessariamente que ela tenha brigado com os amigos dela, mas que, enfim, ela treina pra ser uma lutadora muito forte, então ela vai ter essas cicatrizes. É a mesma coisa com outro personagem que eu tenho, que é o Felipe. Ele anda muito a cavalo, e por mais que muita gente diga que ele é um talento natural para andar a cavalos, o Felipe é cheio de cicatrizes também, principalmente nas mãos e várias nas costas, de todas as quedas que ele pegou, porque não existe talento natural sem treino. Então ela batalhou com dragões, o Felipe não batalhou não. O Felipe montava na Tempestade, que é a égua dele, então ele caiu várias vezes até ele ser um bom cavaleiro. E eu pensei a mesma coisa para essa personagem. Eu pensei que isso poderia adicionar mais para a história dela. Por mais que ela não necessariamente tenha brigado com os amigos dragões dela, enfim, considerando ainda que seja Barbie, não necessariamente ela teria matado esses animais, mas ela com certeza treinaria com eles. Como eu diria, é basicamente aquela trocação de soco só na amizade. Tá, vamos se bater e tal, sem perder a amizade. Foi mais ou menos isso que eu imaginei rolando. E eu tô adicionando, né? Vocês podem perceber que a Barbie eu deixei numa camada separada. Eu fui decidir qual seria o tom de pele que ficaria por baixo antes de eu aplicar a cor por cima. Eu mudei várias vezes, eu fiquei em dúvida assim do que eu adicionaria. Até botei a foto da Margot Robbie só pra ter de referência e tal na hora. E eu fui pintando e tal. Eu costumo fazer só essa camada assim pra espalhar um pouco os tons de pele. Eu deixo ela embaixo e eu só vou adicionando as camadas de roupa por cima. Às vezes eu adiciono por tom, às vezes eu adiciono por as peças de roupa que ficam em cima. No geral, eu costumo fazer o layer das camadas de roupa de acordo com o layer que ela tá vestindo. Tipo, essa saia e o top ela tá usando por cima, então eu peguei e adicionei eles primeiro. Só que depois eu fui pintar o short que ela tá usando embaixo. Então esse short tá numa camada abaixo da saia que ela tá usando. As tiras de couro estão numa camada acima da saia que ela tá usando, e a bolsa tá acima de todas essas camadas e tal. Dá pra perceber. Agora eu fiquei bem em dúvidas de que tom
Eu colocava essa bolsinha porque eu tinha uma Barbie que ela me lembrava muito essa bolsinha que eu usei pra ela. E nossa, eu tinha muita saudade. Eu lembro que a bolsinha que eu inspirei um pouco dessa era uma que caiu da minha janela e tal. Eu sei que eu fiquei um ano e quando vieram capinar o quintal do lado de casa foi que o moço que capinou achou uma bolsinha rosa e eu fiquei tão feliz que eu achei essa bolsinha de volta, que eu amava, eu achava muito fashion a bolsinha da Barbie. E a partir daqui teve um outro corte, eu dei uma mudada assim na saia dela, principalmente. Eu adicionei uns detalhes na pele dela, que acabou que eu não filmei e tal, que eu adicionei pra dar a impressão que a pele dela é um pouco mais bronzeada, então eu adicionei umas partes de pele mais claras embaixo. Principalmente embaixo das tiras de couro e tal, roupas que eu imaginei que ela usasse mais. Então tem essas partes da pele dela que estão um pouco mais claras. E eu só voltei a filmar já no processo final, que eu tava filmando o processo de colocar as sombras e tal. Eu queria pegar e usar essas sombras na cor que elas estavam, sem ser necessariamente no Multiply, que é o que eu costumo fazer, pra ficar com a cor mesmo de sombra rosa, só que aí acabou que eu mudei de ideia e botei na camada de Multiply mesmo. Mas assim, a ideia que eu tinha inicialmente era de pegar e manter essa sombra dela como uma sombra pink. Só que ela tiraria muito das cores que eu já tinha usado por baixo e tal. Então, é isso, o processo de estar fazendo as coisas, mudando, testando. Mas eu ainda pretendo fazer algum desenho que eu use uma sombra, assim, uma cor fortona, tipo um pink desse. E mantenha, assim. Por exemplo, seja que eu fiz uns testes, eu mudei o brilho e essa... Não a saturação, foi o brilho da imagem para poder pegar, já botei no Multiply. Novamente, botei a camada em tons de cinza, que é para poder ver o que estava faltando, o que estava ficando estranho. Porque quando a gente está trabalhando com cor, às vezes a gente não se toca direito, assim, de como a cor pode estar atrapalhando a nossa visão. Principalmente quando se trata de questão de luz, sombra e valor tonal e tal. A gente não pode acabar perdendo uma noção. Por exemplo, tem essa camadinha aí. Eu tava tentando descobrir de onde é que tava vindo uma mancha que tá perto do sovaco dela. E eu já tentar pintar. Até que, enfim, o Procreate tem um negócio que faz isso, mas depois disso eu só pintei o fundo, troquei e esse foi o resultado final. Espero que vocês gostem.